Então, o que eu queria comentar com vocês é que, assim, eu... Primeiro, eu sei que a gente abriu o grupo bastante, assim, para pessoas que talvez não tivessem nem tido muito contato com o próprio Lama. E tudo bem, eu acho ótimo também, né? A gente acolher as pessoas que têm conexão, que se sentem conectadas com o Lama por alguma razão. Por outro lado, fica essa questão, né, de a gente não conseguir colocar todo mundo na mesma página ao mesmo tempo, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, né? A gente está fazendo um estudo de um tema do Dzogchen, né? Essência do Dzogchen. Então, para a gente entender, também não é fácil a gente de uma hora para outra entender o que é que vem a ser o Dzogchen, né? Não dá para a gente ficar também, eu acho que do mesmo tempo, os lamas estão fazendo isso também, né? Estão jogando a boia para nós e quem pegar, pegou, né? Então também não é a hora de a gente falar, não, então vamos parar tudo, vamos estudar o Felicidade Genuína, ou sei lá, um texto mais light do Lama, e daí, quem sabe um dia a gente chega nesse texto do Retiro, né? Eu acho que também não é o caso, porque a gente já, por fim, a gente já recebeu esse ensinamento do Lama, a gente só está revendo, né? Mas para quem quiser dar uma voltada para trás, para ver se a coisa ao mesmo tempo que a gente continua o estudo, né? Mas quiser umas referências mais concisas assim sobre o Dzogchen, sobre o próprio caminho antes do Dzogchen, né? Eu tenho duas recomendações aqui. A primeira, para a gente, assim, do começo, para quem tiver afim, é esse livrinho bonitinho aqui, do Alan Wallace, que eu traduzi para a editora Vozes. Tem tudo sobre o budismo tibetano, menos o Dzogchen. Mas tem do começo ao fim. Budismo tibetano de A a X, porque o Z, que seria o Dzogchen, né? Não tem. Né? Mas aqui, no Felicidade Genuína, o último capítulo do Felicidade Genuína é sobre Dzogchen. Então, eu vou extrair uma parte desse último capítulo de Felicidade Genuína, e eu tenho certeza que o Vitor não se oporia, extrair uma parte dele que explica um pouco melhor, que fala especificamente sobre o Dzogchen, e mandar para vocês esse texto. Né? É um texto simples, assim, rápido, sobre o Dzogchen. Né? Então, é como se fosse um colchão, assim, para a gente ir se apoiando. Mas ainda assim, né, mesmo que a gente se esforce, volte para trás um pouco e entenda melhor, essencialmente, do que a gente está falando e tudo mais, é super válido, acho que todo mundo deveria fazer isso, pegar esse texto que eu vou mandar do Felicidade Genuína. Né? Se quiser voltar um pouco mais para trás, estudar esse livrinho, que é uma delícia também, é muito, muito, muito legal. Pena que é da Vozes, pena que não é do Vitor, e a gente não... sei lá, falta, acaba, né? As pessoas nem sei se tem, na verdade, nem sei se não está esgotado esse livro. Mas, assistir os retiros anteriores do Lama também ajudam, mas especificamente, ajudam muito, aliás, né, que ajudam, é muito importante, mas especificamente sobre esse estudo que a gente está fazendo agora, o que eu vou procurar fazer daqui para diante, e tentei fazer do começo até agora, é um roteiro de estudo, sabe? Porque o que eu venho sentindo das transcrições, diferente dos outros retiros, especialmente do Dharmatolo, né? O Dharmatolo era uma história deliciosa, era uma autobiografia praticamente do John Limpa. Então o estudo fluiu, porque tinha uma história que estava sendo contada, né? Tinha um ritmo, né? Esse estudo não é assim. Ele é um texto mega complexo que o Lama foi explicando cada palavra do texto, praticamente, né? Fazendo um hipertexto, assim, de cada palavra ele mergulhava, fazia. E o Lama, ele tem também essa questão de contar histórias, né? Então, às vezes, ele faz esse mergulho numa palavra e conta uma história que não tem nada a ver com aquela palavra. E na transcrição, aquilo fica tudo corrido, né? É uma delícia quando a gente está lá, presente, ouvindo o Lama falar, né? A gente vai no embalo dele, vai indo, depois ele volta, atrás a gente volta. Mas lendo um texto desse jeito, a gente vai se perdendo, né? Então, o que eu tentei fazer e vou tentar fazer daqui para frente é criar um outro documento que eu chamei aqui de roteiro de estudo. Então, deixa eu mostrar para vocês como que ficaria até agora, assim. Ver se vocês topam de fazer assim, vocês acham que eu estou viajando. De qualquer jeito, as transcrições estão todas prontas, praticamente, né? Falta, não sei bem quanto falta do final, mas sei lá, tá pronto até o
20º vídeo, sei lá, uma porrada de transcrição pronta já. E eu vou continuar compartilhando com vocês as transcrições, né? E obviamente, os vídeos estão todos compartilhados na internet, né? Então, a ideia é que, assim, ó, a gente estude mesmo os vídeos, talvez com base com a transcrição na mão fique mais fácil também, não sei bem como é que vocês preferem fazer, mas estude os vídeos. E aí, no nosso encontro, em vez de a gente ler o texto, como a gente estava fazendo, o texto corrido da transcrição, a gente faz desse jeito. Deixa eu mostrar para vocês, ó, o que eu pensei, o que eu fiz. Para ver se funciona pra gente, né? Então, eu criei esse negócio aqui que chama roteiro de estudo. E podia chamar X, né? Então, assim, nesse box aqui, o que está em box, nesses box, é o texto do Tantra, o texto raiz, vamos dizer assim, né? O texto, aquele que a gente recebeu no retiro, né? Isso está no box. E aqui em bullets, assim, embaixo, eu vou colocar comentários bem essenciais do Lama sobre o trecho que está em cima do box, né? E eu vou tentar me lembrar de o que mais que a gente pode falar. E aí a gente estuda isso, sabe? Meu, não entendi. Aí vocês param e falam, meu, não entendi. Do que o Lama tá falando, né? Pra gente estudar mesmo. Senão, sabe o que dá a impressão? Tá todo mundo entendendo. Ninguém tá entendendo. Nem eu, às vezes, tô entendendo. E, às vezes, não, nem eu tô entendendo. Porque é complexo mesmo, né? Então, a gente precisa mesmo agora transformar esse nosso encontro aqui. A Rosana falou que falta pouco para terminar de transcrever. A gente pode transformar esse horário nosso aqui para a gente estudar, né? Então, se você estudar mesmo, né? Se vocês estudarem antes o retiro, o trecho do retiro, o texto transcrito, né? E aí, nesse nosso encontro, a gente vai para os pontos mais importantes. Primeiro que a gente vai avançar mais rápido também, né? Porque a gente fica também naquela conversa do Lama, que às vezes é super legal, que eu não vou... A gente não vai... Vocês não vão deixar de ter isso. Tá na internet e tá no texto, né? E eu também, se eu achar que naquelas devagadas, assim, naquelas... Como é que fala? Como é que o Lama fala? Eles são uma palavra engraçada para falar que ele viajou, assim. Mas se dentro de cada dia aí, de cada vídeo, né? Tiver um tema super legal que o Lama tangenciou, assim, eu pego aquilo e trago também para o nosso estudo, né? Mas o que eu estou tentando fazer é criar um jeito de a gente não se perder do texto raiz, para a gente entender a essência do ensinamento, né? E não se perder num texto muito comentado, muito fragmentado também, e que a gente vai, sei lá, vai ficar com a sensação de que é impossível entender o que está ali, né? Se ainda assim a gente chegar à conclusão que é impossível entender, a gente para esse estudo. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema. A gente estuda só com Lama. E sem correr o risco de eu atrapalhar vocês, de um atrapalhar o outro, né? Sem correr o risco de a gente se atrapalhar mais que se ajudar no estudo, né? O que vocês acham? Não, Gê, não para! Não, bestinha, não para este estudo. De repente, estudar as preliminares, não sei, né? Alguma coisa que a gente tem a sensação de que está avançando, não que está batendo com a cara na parede, né? Jane, Jane. Oi? Bom, eu particularmente, eu não vejo muito problema de entender ou não entender. Eu acho que do jeito que a gente está vindo, a gente aproveita um monte de coisas. A gente vai amadurecendo. A gente já foi no retiro, a gente está passando de novo por essas ideias. Agora, o que eu escrevi aí é o seguinte: você vai ter um trabalho de chinês. De chinês. Não é mais fácil cada um de nós assistir o trecho antes de vir para o encontro? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim espetacular, anota. E a hora que chegar naquele ponto, fala, Gê, dá uma parada aí, que é isso aí, eu não estou entendendo nada. Porque, sei lá, eu acho que... Desculpa estar falando isso, mas você já tem trocentos milhões de coisas para fazer. Sim, mas de qualquer jeito tem um preparo para esse encontro. Eu preparo um pouco esse encontro, sabe? Não é assim, eu tô lá assistindo televisão, agora, chegou na hora do encontro, vem para cá e vamos estudar. Não é assim para mim também. Eu reviso toda a transcrição, então não é um trabalho a mais. Na verdade, é até legal para mim também. Para mim também é uma forma de estudar, né? Tirar os pontos. Então tá bom. Então esse problema não, né? Eu só acho que a gente pode ter
A ideia minha é tentar fazer isso, sabe? E daí, se vocês Tá acharem ótimo. que a gente está perdendo muito, ou que, sei lá, o Gus também, não sei quem... Porque o Gustavo também já recebeu esse ensinamento no Retiro de 8 Semanas, a gente já tem uma familiaridade maior com esse ensinamento, e acho que a gente... Vocês podem também me ajudar a ver se a gente está avançando ou não, né? Ou se a gente está se atrapalhando mais, ou se a gente está perdendo muito do conteúdo. De novo esse barulho estranho. Gê, Oi. oi. Não, eu queria só compartilhar com você que eu tô um pouco aliviada, assim, de você ter trazido esse tema aqui hoje, porque já faz uns 3 encontros também, que eu saio do encontro pensando em te escrever, assim, mas aí eu fiquei pensando se talvez não fosse o momento que eu não tive no retiro, também não tive muito contato com lama, que talvez não fossem essas as questões que tivessem se colocando no meio do caminho para mim, então achei que era muito mais um obstáculo muito meu, assim, só que eu estivesse passando por essa experiência. E aí eu acabava deixando para lá e tal, falava, vou tentar mais uma semana, mas eu estava toda vez pensando, e passava pela minha cabeça desistir do estudo. E não era uma coisa que eu queria fazer também. Então, isso começou a virar um conflito, assim, para mim. Eu não estava sabendo muito bem como lidar com essa situação. Eu sei, então... não é só você. E eu acho que mesmo para quem se sente um pouco mais avançado, ou que sente que tá aproveitando mais, né? Eu acho que também não vai ser ruim, sabe? Sintetizar um pouco o conteúdo do retiro. Oi, Gê. Oi, quem tá falando? Oi, Gê. É Paulo. Oi, fala. Eu acho assim, acho que vai ser bem interessante dessa forma como você está querendo fazer o estudo. Eu, particularmente, não estou tendo dificuldade com ele, não, mas é aquilo que você falou, já venho acompanhando o Lama há bastante tempo, né? E é natural, para algumas pessoas vai ter mais facilidade, para outras menos, mas dá para todo mundo chegar. E essa forma como você está querendo fazer é um estudo mais didático, mais aprofundado. Eu acho que vai ser de benefício para todo mundo, até mesmo para você, né? Uhum. Mas uma coisa só que eu queria te dizer. Eu percebi na tua fala ali no começo que você está puxando muito para ti a responsabilidade do nosso entendimento, não. Então, você não está se preocupando com isso. Né? Não, eu não tô puxando para mim, mesmo porque eu tenho consciência, eu de fato não estou puxando para mim, Paulinho, porque não poderia nem me colocar nesse lugar, eu não estou ensinando nada, eu não tenho nada para ensinar, eu só estou estudando junto com vocês, mas a gente está estudando tudo junto, né? Mas me dá uma dor no coração quando, não porque eu não consigo explicar, e alguém como a Natália acabou de dizer, que acha que tá difícil, tá pensando em desistir. Isso me dói o coração, sabe? Não por mim, porque não porque eu tô me colocando no lugar de quem tem que explicar para ela e fazer com que ela entenda, de jeito nenhum. Mas porque é como se fosse criando um obstáculo, sabe? Uhum. Não eu, mas talvez a forma como a gente tá conduzindo o estudo, né? Não tô chamando para mim a responsabilidade. Pode ficar tranquilo, eu não tenho essa pretensão de jeito nenhum. Né? Eu não quero que você se machuque com isso, entendeu? Eu acho que ninguém aqui vai soltar a mão de ninguém. Todo mundo vai chegar juntinho. Lógico que não. Lógico que a gente não vai soltar a mão de ninguém, a gente não vai acabar com o estudo. A gente só pode, como a gente fez em algum momento também no passado, a gente decidiu parar. A gente já fez várias coisas nesse grupo, né? A gente já decidiu parar um texto e passar para outro, porque o texto estava ruim. Sei lá, eu não sei, a gente já fez várias coisas. Então é só isso que eu estou dizendo. O que a gente não pode fazer, gente, uma coisa importante, o que a gente não pode fazer é criar obstáculos para nós mesmos, entendem? Tipo o que a Nath falou, outras pessoas, não, tô falando da Natália porque ela agora abriu o microfone e falou, mas outras pessoas falando, olha, eu tô pensando em desistir, porque acho que não é para mim. Meu, isso me dói o coração. Não é por mim, é pelo Dharma mesmo, né? Pelo Dharma que o Lama está vindo oferecer para a gente. Me dói o coração. Então, acho que a gente tem esse compromisso um com o outro aqui. Ô, Gê, assim, ó, a gente começou com 8 ou 10 pessoas, esse grupo de estudo aqui, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás, né? Eu não vou falar
particularmente, né? Porque aí cada um vai ter sua especificidade. Mas eu acho assim, a proposta maravilhosa. Se não te despende muito, se você acha que é uma coisa que você vai estar estudando junto e é uma coisa que não vai te sobrecarregar, vai ajudar todos, porque é uma outra metodologia, né, de apresentação e eu acho que vai facilitar bastante para todos. Mas eu acho assim, ó, talvez seja um pouco dura a minha fala, mas eu não quero que as pessoas entendam assim, eu quero falar de coração aberto. Eu acho que as pessoas, assim como eu, não podem chegar aqui e querer só nesse momento, só no domingo à noite, tomar contato com isso. Eu acho que o estudo ele fica muito lento, se for só aqui, né? Eu acho que a pessoa tem que ler mais, tem que ver outros retiros do Lama, tem que rever esse texto, tem que saber que trecho que a gente vai estudar, né? Já tem que ter estudado um pouquinho antes, né? Se tiver uma dificuldade, tem que aproveitar as pessoas, né, muito diferentes de mim, mas, por exemplo, você, o Gustavo, a Patrícia e outras pessoas, a Aninha, outras pessoas, né, o Guilherme, outras pessoas que já estiveram em outros lugares com o Lama, tem que aproveitar essas pessoas e tentar estudar junto, como se a gente fosse realmente um grupo de estudo, né? Então, não é só nessa posição passiva de vamos ver o que a Jane vai falar hoje para a gente. Então, acho que essa postura proativa, né, talvez de quem esteja sentindo um pouco mais de dificuldade, também ajude, né? Que tem pessoas que não tiveram esse tempo mesmo, tempo de relógio mesmo, né? Assim, não tiveram tempo porque acabaram de chegar e já caíram lá no fundão, né? Então, como é que a gente faz para a gente poder todo mundo avançar junto, né? Então tem isso, né? Agora, com certeza, isso é verdade mesmo. A Juliana que falou no chat que ela assistiu 4 vezes o Retiro. Na 4ª vez ela começou a entender mais ou menos, né? Então, é isso mesmo, é muito profundo, vai demandar familiarização, né? Mas eu sei lá, eu queria propor para vocês para a gente tentar desse jeito, sabe? E ver como é que anda, né? Quem Jane, quiser pegar depois esse roteiro, assim, né? Não, E maravilhoso, agradeço de coração, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos. quem quiser pegar esse Jane, roteiro e ah, pegar, só um minutinho, e se aprofundar no texto completo, também pode, porque está disponível também, né? Fala, Alan. eu vou colocar a minha experiência, assim, que eu tive, que eu estou tendo com os ensinamentos do Lama, né? Antes de assistir a esse retiro, que eu assisti também ele inteiro, eu assisti 2 retiros dele anteriores e eu, particularmente, eu achei o Dharmatolo bem mais complexo do que esse. Mas isso é de cada um também. Se você assistindo ao retiro todo, no final a gente extrai uma suma. Essa suma que você está propondo, ela é bem interessante. Eu iria, assim, tipo, sugerir, é uma sugestão, tipo, você separar um número de folhas de transcrição, atribuir para quem está frequentando. Por exemplo, no dia que eu não posso aqui, eu sempre assisto durante a semana e vejo durante a semana em casa. Então, você atribui um número de folhas para a gente fazer um estudo em casa que vai ser discutido no domingo. Aí se conversa sobre só esse conteúdo, sem ler. Aí vocês faz uma exposição e a gente discute, né? Também. Eu acho complicado isso, porque a gente não sabe quanto que a gente vai cobrir, é sempre difícil, né? Às vezes a gente passa um tempão discutindo um assunto que fica paralelo, mas enfim, a gente sempre sabe, por exemplo, a gente sabe que a gente está estudando vídeo 4, né? Então a gente já poderia todo mundo ter estudado o vídeo 4 em casa, lido o texto do vídeo 4 que está disponível, já está os 5 lá também no negócio lá, não sei o que, como chama lá. Oi, Gê. Então, acho que a Oi, gente Gê, é a Giovana aqui, do Paulo. tá. Eu estou falando aqui por mim, né, que eu não tive, né, o meu contato com o Lama é através dos retiros, né, mas eu nunca fui. Então, eu estou acompanhando com vocês o estudo, eu sou sincera, não sou ninguém maior não, gente, mas eu não estou tendo dificuldades. Eu acho a linguagem, tanto do Lama como do texto, é complicado? Eu não acho complicado,
porque é aquilo que a Lana fecha com o que a Lana disse, a gente precisa estudar antes disso. Não adianta querer só chegar aqui e querer que você faça que nem mamãe passarinho, né? Bote dentro da gente aquilo que você já leu, já deglutiu e já entendeu, né? Também cabe a gente ter esse entendimento, né? Essa leitura e esse entendimento. Você está aqui apenas para dar aquela pincelada para nos ajudar em alguma coisa que a gente não entendeu. Então, acho que sim, eu concordo que o que você quer fazer agora vai ser muito interessante, muito, muito, né? E mais, e se a gente puder estar estudando durante a semana o texto e estar trazendo para cá no domingo os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, eu acho que a minha dúvida pode ser a de muita gente que está iniciando, né? E pode ajudar. Eu acho muito bom a tua ideia é muito boa. Então, a Giovana, outra, está falando assim, ó, eu acho que a forma que você está propondo contempla todas as situações. Também acho, comentário. Se eu não tivesse feito o retiro online, não faria a menor ideia do que você está falando. Com certeza que não, né? Porque é lógico. Acho que esse é um pré-requisito pelo grupo de estudo. Eu acho que as pessoas estão estudando, mas ainda assim não é simples, né? Então vamos tentar assim? E se não der certo, a gente volta, se ela faz de outro jeito, né? Vamos ver como é que roda, assim? E fica isso também, a gente se compromete. O Daniel tá desesperado, não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu tô falando o seguinte, Dan, que eu criei eu pensei de a gente fazer de eu dar uma sintetizada nos comentários do Lama sobre cada trecho do texto. E trazer essa síntese assim, para a gente estudar aqui, de cada um dos trechos. A gente também, obviamente, pode falar das práticas, que eu acho que é uma parte super importante também do nosso estudo, e eu acho que é igualmente importante, assim, né? A gente entendendo as práticas e o que faz, o que não faz, e aí não tem roteiro, não tem nada, a gente vai só conversar mesmo, né? Mas eu acho super importante também. Então é isso, Dan. Deixa eu mostrar para vocês, por fim, como é que é a história, o que eu fiz até agora, né? Meio correndo, porque eu me tive essa ideia às 5 horas da tarde, né? Não dava tempo de fazer muita coisa hoje, mas seria mais ou menos assim, ó. Daniel, que não tava aí, seria assim, ó. Deixa eu ver esse negócio de roteiro de estudo. Então, a gente, nos boxes aqui, eu colocaria o trecho do texto que a gente recebeu no retiro, que eu vou chamar de texto raiz, porque o texto raiz propriamente a gente não tem, né? E daí, embaixo de cada box, em bullet points, assim, as coisas que o Lama comentou, né? E também não tá tudo que o Lama comentou, porque senão vira a própria transcrição do retiro, né? Não tem sentido fazer isso. Mas uma coisa mais sintetizada, assim. E aí a gente pode ir discutindo esses pontos, né? Com base no que vocês mesmos estudaram, a gente também pode ir voltando pro texto do retiro, né? Então, vamos seguir até onde eu fiz aqui. A gente não tem muito tempo também. Vamos seguindo até onde eu fiz e começando do começo, né? Mas vai ser rápido, não vai doer. Então, assim, a primeira parte do texto é praticamente uma homenagem, né? Do Pema Tashi, que era o discípulo do John Limpa. Lembrando que esse texto ele foi composto e comentado pelo próprio do John Limpa. Mas o Pema Tashi, que era um discípulo dele, editou o texto. Isso é muito comum, era muito comum, ainda é muito comum. A maior parte dos livros do Alonso são feitas assim também. Alguém transcreve um retiro e ele depois dá uma polida e vira um livro, né? Então era assim. E é linda essa homenagem. Então, ele fala da coroa, e é do próprio Pema Tashi aqui, né? Se referindo ao do John Limpa. Então, da coroa da minha cabeça, imploro ao rei do Dharma, o grande revelador de tesouros, né? O do John Limpa, o regente de Padmasambhava, que verdadeiramente vê o significado da grande perfeição da consciência lúcida e inalterada. Quer dizer, tem a realização completa do Dzogchen, da grande perfeição, né? Vê a consciência primordial se manifestando na forma de aparências, né? E é hábil em disseminá-la a outros. Que eu nunca seja separado de você até que alcance a grande iluminação. Uma prece que Pema Tashi faz. Que ele nunca se separe do John Limpa até alcançar a iluminação. Isso é lindo de morrer, né? É uma prece que a gente poderia colocar no coração, a gente fazer isso todo dia. Que eu nunca me separe do meu lama até atingir a iluminação, né?
Este tratado é um sinal excepcionalmente maravilhoso de que é chegada a hora das experiências e realizações meditativas que advém do treinamento de muitas gerações anteriores, na insuperável escola da tradição antiga, a tradição Nyingma, que é o Dharma essencial do caminho veloz para o estado búdico em uma só vida. Então, dentro da tradição Nyingma, a gente tem os ensinamentos do Vajrayana, que é normalmente chamado de caminho veloz, né? E também tem os ensinamentos do Dzogchen, como sendo o pináculo, assim, o cereja do bolo dos ensinamentos do Vajrayana. E a gente chegou a comentar que o Vajrayana é chamado de caminho veloz, né? Ele se auto-intitula, né, caminho veloz, porque o método do Vajrayana é diferente do método do Bodhisattvayana, né? Ou do caminho do Bodhisattva. Então, o método do Vajrayana é sempre tomar a fruição, quer dizer, o resultado, o que seria o resultado do caminho do Dharma, como prática, né? Então, é aquela história, né? E, assim, essa é a base do que está também nesses textos que eu estava propondo para vocês, de vocês lerem. Então, a gente tem sempre esses dois caminhos, né? Esses dois métodos, que a gente na prática acaba seguindo os dois um pouco, né? A gente tem o caminho do desenvolvimento progressivo, gradual, que é o caminho do Bodhisattva, né? De cultivar as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, né? Não é simples assim, claro que o caminho do Bodhisattva é muito mais complicado do que isso. Se um dia vocês quiserem estudar, por favor, tem, né, a descrição dos 10 bhumis, dos 5 caminhos. É uma coisa mega complicada, mas simplificando, seria um caminho de desenvolver qualidades para aí, depois de não sei quantos éons, se transformar, a gente atingir o estado de Buda, né? Esse é o método do Bodhisattvayana. O método do Vajrayana é um caminho, é um método de revelação. Então, nós, nas práticas do Vajrayana, nós simplesmente tiramos os véus, né? Nós desvelamos a nossa natureza última. É muito diferente. Os métodos são diferentes. A motivação é exatamente a mesma, né? A motivação é sempre bodhicitta, de atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Mas é como se o Vajrayana tivesse uma urgência maior, né? Eu não quero passar 3 éons caminhando. Eu quero me atingir a iluminação, de preferência, em uma só vida, que é a promessa aqui do Dzogchen, né? Estado búdico em uma só vida. O Vajrayana, às vezes, fala de 3 a 7 vidas. Mas é beleza, né? Também isso, né? Maravilhoso isso, né? Então, essa é aqui que nós estamos, né? Ele fala, é chegada a hora. Olha que bonito isso, é chegada a hora das experiências e realizações meditativas. Era naquele tempo, né? No século retrasado aqui. Mas agora, com certeza, é chegada a hora, né? Nós estamos nesse momento de estudar o Dzogchen. Os mestres estão abrindo tudo para nós. Não tem mais frescura com isso. Não tem mais eles não escondem mais os ensinamentos últimos, né? Todos os mestres estão abrindo isso para nós. Então, é agora, pessoal. É agora, né? Então, aí o Pema Tashi fala, aqui apresentarei da melhor maneira possível um comentário conciso feito do John Limpa, né? Sobre o Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida. Então, esse é o texto raiz, o Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida, né? Que aqui, nesse texto que a gente recebeu no retiro, que no nosso Google Drive está em PDF, né? Esse texto PDF, ele é um comentário. Exatamente. Que é isso? Exatamente. Já tinha toda uma linhagem de coronavírus e já tinha vários avisos. Ô, Carmencita, fecha o teu microfone, por favor. O próximo coronavírus da linhagem podia ser um cabuloso. Então, não era... Olha, se não estivesse no meio do ensinamento, eu ia ficar ouvindo, porque não tem coisa mais gozada do que ouvir a Carmen falar aquele dialeto que ela fala, carioca dela lá. Um pernambucano carioca. Então, não tem nada mais engraçado que ouvir a Carmen falar. Mas a gente está estudando do John Limpa aqui. Então é isso, né? A gente está estudando esse comentário
do próprio do John Limpa sobre esse texto raiz mesmo, do Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida. Uma síntese da quintessência do grande mistério do Mantrayana, ou do Vajrayana, que revela corretamente a natureza do atravessar até a pureza original, que é uma das fases do treinamento do Dzogchen, que é o Trekchö, e o caminho da travessia direta até a manifestação espontânea, que é o Todgal. Então, só para a gente lembrar, nesse caminho mais fast track, né, do John Limpa, mais rápido, né, do John Limpa, o caminho é sempre assim, preliminares, Shamatha Vipassana, atravessa para Rigpa, que é o Trekchö, e deixa a natureza última se manifestar, que é a Todgal. Então, são essas 4 fases mais as preliminares, né, que permeiam, na verdade, né? Então, essas são é o método do Dzogchen, né? As práticas do Dzogchen. Isso inclui 3 sessões. Então, o significado do título, o significado do texto e o colofão. Quer dizer, tudo que a gente vai estudar é isso, né? Primeiro entender qual que é o título, que já é um trabalhão, depois o texto em si, e depois o colofão, que é o encerramento do ensinamento, né? Então, eu não voltei para a transcrição, nem para nada com relação a esse trecho do texto, mas está nas transcrições, né? Mas acho que daqui o mais importante a gente se lembrar é isso, né? Que é um texto que é do próprio John Limpa, só editado pelo Pema Tashi. Beleza? Então, isso aqui estaria lá entre não sei bem aonde, no vídeo 1 e 2, que o Lama começa a explicar isso. Eu vou colocar sempre aqui a referência do vídeo, né? Então, tudo que tiver aqui, daqui até o referência 4, lá do vídeo 4, vai estar no vídeo 3. Então, quem quiser voltar e aprofundar mais, vai estar no vídeo 3, né? Então, no vídeo 3, como é que tá indo por enquanto? Tá beleza? Por enquanto, só estamos dizendo aqui viemos, né? O Daniel falou, e a gente segue estudando o texto transcrito, né? Segue estudando o texto transcrito, o vídeo, do jeito que vocês quiserem, né? Mas aí a gente aqui vai dar essa compactada master. Daí no vídeo 3, então, o Lama começa mesmo a explorar. Eu já está fazendo tudo desde o início, Ana. Isso já está desde o início. Então, no vídeo 3, o Lama começa a explorar, então, o significado do título, né? Se vocês... Espero que todo mundo tenha aí o título, o texto mesmo original, mas só para vocês entenderem de onde que eu estou pegando, o que eu estou fazendo, eu vou botar os 2 aqui. Vê? Deixa eu arrumar. Acho que também, putz, eu estou sendo meio ridícula de ficar tentando explicar tudo tintim por tintim, mas o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Quer ver? Vou agora compartilhar a tela aberta. Ai, raios, o que eu fiz aqui? Nossa Senhora, fiz uma... Eu não sei o que eu fiz, é que eu mudei de... Jesus! Ah, pronto. Então, olha só. Putz, eu fiz uma merda aqui, o Gus. Parece que eu fui para outra tela. Ah, não, tá certo. Deu certo. Eu acho. Vocês estão enxergando o quê? Na minha tela. O texto que a gente recebeu do retiro, Gê. Texto do retiro. Só o texto do retiro? Sim. Bom, então esse aqui é o texto do retiro, né? O que eu tô pegando e fazendo é pegar cada trechinho, assim, por exemplo, esse primeiro aqui, o significado do título, e botando num box. E aí discutindo tudo que veio para baixo, certo? É isso que eu tô fazendo. Então, todo mundo teria que ter esse texto na mão. De preferência impresso, se for o caso. Né? Que vale a pena ter esse texto impresso na mão. Assim. Então, agora a gente vai olhar esse trecho do significado do título.
Então, o Lama começou a explicar o texto mesmo no vídeo 3, né? Então, o significado do título. Essa sessão possui 4 partes, só para explicar o título, né? O título, uma explicação do significado do título, como o título foi escolhido e o motivo dessa escolha. Então, o título é isso. Aqui está apresentado o Tantra do Vajra cortante da consciência lúcida. Esse era o texto raiz, né? Da matriz de aparências puras e consciência primordial, a quintessência do grande mistério do Mantrayana, que vem a ser Vajrayana, mesma coisa, o espaço absoluto puro de Samantabhadri, a fonte de tesouros espontaneamente manifestos da grande perfeição. Então, por não termos conhecimentos aprofundados sobre o Dzogchen, o que o Lama falou, porque a gente não conhece muito do Dzogchen, a gente precisa de explicações sobre o título, né? Muitas pessoas leriam o título e atingiriam a iluminação. Simples assim, não é o nosso caso, pelo menos não é o meu, né? Então, a gente precisa de explicações. O Lama vai dar explicações sobre o título agora. Então, uma explicação do significado do título. Esta sessão tem 2 partes. A base da qual ele surge e o título do Dharma que surge dela. Então, agora o Lama vai explicar a base da qual o título surge. Que vem a ser o ensinamento todo surge, na verdade, né? Não é só o título. Então, primeiro assim, o Dudjompa disse que esse texto não vem da história pessoal dele, como era o caso do Dharmatolo. Ele fala, eu transmito, mas não criei. Né? Então, esse tema de onde surgem as aparências puras, né? Ele vai falar assim, pelo poder da familiarização com o caminho profundo dos estágios de geração e completude, que são as práticas do Vajrayana, seja como for que os objetos apareçam, todos surgem apenas como aparências puras. Então, o que nós estamos estudando, pessoal, é isso daqui. Qual é a natureza das aparências? Qual é a natureza do mundo que a gente percebe? Né? E o final do caminho vai ser ver tudo que a gente percebe como aparências puras. E aí o Lama vai explicar nesse trecho aí o que vem a ser aparência pura, né? Então, a gente está estudando isso, de onde vêm as aparências visuais, sonoras, olfativas, gustativas e táteis. Né? Então, tem aquela discussão de que as experiências de imagem, som, olfato, gosto e tato não estão no objeto. Né? Tem o conceito de qualia, que é estudado na ciência moderna. Né? Os cientistas sabem disso, não é nada só budista. Né? Eles sabem que a experiência de som, imagem, não está no objeto, não está lá fora. Né? Não é inerente ao objeto, ele depende dos sentidos físicos. Então, aquela história, os fótons, eles não são vermelhos, eles não atingem a retina e daí vão através da retina e vão até o córtex visual. Não é assim que acontece. Não tem cor nos fótons. Né? Os nossos sentidos físicos e a consciência associada aos sentidos físicos, elas criam essa experiência de aparência. Mas as aparências não estão nos objetos. Isso daqui é a essência da nossa... É a essência da nossa desgraça, de continuar no samsara, de não reconhecer que as experiências que a gente tem de forma, gosto, tato, né, não estão no objeto, que são manifestações da nossa própria lucidez prístina. Então, no Dzogchen, todas as aparências são vistas mais e mais claramente, sem esforço, como exibições criativas da lucidez prístina, da nossa consciência primordial. Então, o Dzogchen sendo um caminho de revelação, né, o que a gente faz é buscar enxergar diretamente o que a gente hoje acha que é objeto, né, que é cor, que é som que está lá fora, a gente enxergar, é um caminho direto por isso. É como o Johnson uma vez deu uma explicação super legal para a gente entender o que é esse caminho direto que a gente fala, né? Tanto no Dzogchen como no Vajrayana. Ele deu exemplo de uma pessoa que está com icterícia, né? Uma pessoa que tem icterícia, ela tem acúmulo de bilirrubina no olho. Então, ela vê
o branco, coisas que são brancas, ela vê amarelo. Porque ela tem bilirrubina no olho, né? Essa é a situação das pessoas que têm icterícia. Então, então, por exemplo, fazer como o Zonsa fez, né? Então, as pessoas vêm, a pessoa que tem icterícia, porque tem bilirrubina no olho, na cor de bilirrubina no olho, vê esse branco aqui como amarelo. Né? Então, o que faria o caminho até o caminho dos bodhisattvas? Né? Eles falariam assim, olha, você está vendo esse papel, que na verdade é branco, como amarelo, porque você tem bilirrubina no olho. Então, toma luz, para de comer não sei o que lá, e blá, 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 para diminuir a bilirrubina no olho. Aí você vai ver que isso aqui é branco. Depois, quando você chegar lá, né, no fim do caminho, você vai ver que isso aqui é branco. O Vajrayana fala o seguinte, olha, isto aqui é branco, entendeu? Veja como branco. Esse é o caminho direto do Vajrayana e do Dzogchen, né? Então, a gente treina ver as aparências como sendo puras. Treina ver as aparências como manifestações da nossa própria lucidez prístina. Claro que não é assim e não é, na verdade, tão direto assim, né? A gente vai precisar... A gente não vê isso aqui, que isso aqui é branco, porque nós temos uma fixação a ver como amarelo. A gente acha até que se a gente chegar a ver isso aqui como branco, a gente vai morrer. A gente vai deixar de existir. Porque eu vejo amarelo. Eu que sou eu, que tenho essa história pessoal maravilhosa, que me chamo Jeane Pili. Eu vejo isso amarelo. E eu, ralei para ver isso aqui amarelo. Agora vem você me dizer que é branco? Eu tenho a sensação que eu vou deixar de existir se eu começar a enxergar isso aqui como sendo branco, né? Então é mais ou menos esse é o problema que a gente tem. Então a gente vai precisar passar por uma zona de descompressão, assim, para ver o maldito do papel como branco, né? Se desprender de tudo que faz com que a gente jure por Deus que isso aqui é amarelo, né? Então tem todo o caminho do Dzogchen, mas a gente já treina para ver como branco, a gente não vai se fixar num processo super longo, demorado, que vai levar um baita de um esforço para a gente diminuir o nível de bilirrubina no olho. A gente vai ver o branco com bilirrubina no olho e tudo, né? A gente vai ignorar a bilirrubina no olho e vai ver o papel branco. É mais ou menos assim, né? Claro que é super simplificada essa explicação, mas eu acho super legal para a gente entender a diferença, né, de método aqui, né? Então, o que o Lama está falando aqui nesse trecho, né? Ele está dizendo, no Dzogchen, todas as aparências são vistas mais e mais claramente, sem esforço, como exibições criativas da lucidez prístina. Então, é isso que é o Dzogchen, é a gente treinar essa visão do Dzogchen, né? A gente, se vocês voltarem no retiro do ano retrasado, o Lama explicou um texto que está, aliás, foi do ano retrasado, mas parece que é do ano passado, porque está como... A gente subiu o ano passado, né? No YouTube. A gente abriu para todo mundo no ano passado. O Lama explica um texto do Yanta Rinpoche que chama Visão, Meditação e Ação. Então, a visão do Dzogchen é essa. É ver que todas as aparências, embora a gente ache que existem objetos lá fora, independentes de mim, que qualquer pessoa que olhar para esta bonequinha aqui, ela vai ver uma bonequinha japonesa, de cabelinho preto, que balança a cabeça. Todo mundo vai ver a mesma coisa. A gente acha isso, né? Então, a gente vai treinar no Dzogchen, ver que essa bonequinha, ela é composta só de aparências para minha consciência. Aparência de sentido tátil, porque eu pego e ela é dura. Aparência visual, porque eu enxergo cores, né? Formas, né? Se eu cheirar, não tem cheiro nenhum, mas poderia ter, né? Se eu lamber, pode ser que eu tenha algum gosto. Mas tudo que a gente conhece de um objeto, a gente conhece por meio das aparências que surgem graças aos nossos sentidos físicos. E conceituação mental, né? Então, essa bonequinha tem uma história. Eu ganhei de uma amiga minha, querida, da Vivi. E ela chama Sinceridade, essa bonequinha. Então, tem uma história que eu conto com respeito a essa bonequinha, né? Então, desse jeito, a gente vai
reificando e dando solidez para tudo que está fora. Então, a gente precisa cortar isso, né? Por meio das práticas de shamatha e de vipassana, né? Então, quando a gente corta essa solidez toda que a gente dá para a realidade, a gente está mais pronto para começar, então, a ser verdadeiramente apresentado para a visão do Dzogchen, né? Que vê as aparências como exibições criativas da consciência primordial. E não como objetos que estão lá fora, independentes dos meus sentidos físicos, independentes da minha matriz de conceitos, etc. Né? Então, ao invés de vermos a realidade da perspectiva de uma mente sansārica, né? Dessa nossa mente comum, deludida, que se engana, que acha que as coisas estão lá fora mesmo, né? Com aflições mentais, nós vemos a realidade da perspectiva da consciência primordial, da mente do Buda. Como que o Buda veria o mundo? É isso que a gente treina nas práticas do Dzogchen, né? E todas as aparências que vemos dessa perspectiva são aparências puras. Então, não é que a gente vai purificar as aparências lá fora. A gente vai fazer alguma coisa com as aparências, elas vão se transformar e vão se transformar em aparências puras. Vão virar aparências puras, né? Nós é que treinamos para ver as aparências da perspectiva da lucidez prístina, e aí nós vemos aparências puras. Essa é a definição de aparência pura, né? Não a aparência que a gente fez alguma coisa e ela se transformou em pura. É a nossa visão que foi para o lugar da mente do Buda e olha para o mundo desse lugar. E aí vê aparências como sendo manifestações da natureza última. E, portanto, aparências puras. Né? Então, a base da qual ele surge, de onde que surge esse ensinamento? Pelo poder da familiarização com o caminho profundo dos estágios de geração e completude, que são as práticas do Vajrayana, de Sadhana e as práticas do Anuyoga com os canais, seja como for que os objetos apareçam, todos surgem como aparências puras. Então, é desse lugar, dessa base que surgiu esse ensinamento. Deixa eu ver uma coisa. Vamos terminar só esse trecho aqui. Quando se chega ao pleno amadurecimento, né, quando a gente avança no caminho, amadurece no caminho, o poder criativo do sujeito que apreende essas aparências, o sujeito não é eu e você, né? O sujeito é o sujeito frente ao objeto, né? O sujeito-objeto. O sujeito, quando chega ao pleno amadurecimento, o poder criativo do sujeito que apreende essas aparências, a consciência primordial, que conhece a realidade como ela é, e percebe toda a gama de fenômenos. Isso aqui é importante, isso aqui não é uma coisa que está aí por acaso. Essas são as duas realizações de um Buda. Ele conhece a realidade como ela é, vazia, mas ele também percebe toda a gama de fenômenos. Ele também percebe como é que essa natureza vazia se manifesta. Isso é super importante a gente entender, né? O Buda vê isso. Ele vê a vacuidade e vê as manifestações da vacuidade, né? Então, ele tem a natureza, ele enxerga a natureza última, enxerga também as manifestações da natureza última, né? Então, quando se chega ao pleno amadurecimento, o poder criativo do sujeito que apreende essas aparências, a consciência primordial, que reconhece a realidade como ela é, percebe toda a gama dos fenômenos, torna-se o meio para alcançar os siddhis supremos e comuns. Então, a fonte que ele está querendo dizer aqui é que a fonte de todos os siddhis, incluindo a própria iluminação, é a própria consciência primordial. Não coisa que a gente vai conseguir fora da nossa própria consciência, que aprofundando vai chegar na consciência primordial, né? É a consciência primordial que é a fonte da própria iluminação e de todos os siddhis comuns, esses malucos aqui, essas maluquices aqui. E neste momento, se vocês se lembrarem, surgiu toda aquela discussão que levou todo esse áudio aí, esse vídeo aí, que o Lama ficou falando que a ciência moderna, ela criou, se materializou, né? Materializou a sua tecnologia em aparelhos como celular, né? Ele fala assim, se os cientistas não tivessem demonstrado a tecnologia, nós não teríamos acreditado neles. E ele fala que falta para nós, praticantes, né, atingirmos esses siddhis, para a gente poder demonstrar esses siddhis. A gente precisa desenvolver samadhi suficiente para demonstrar esses siddhis, para que a ciência contemplativa e o poder da mente ele possa ser conhecido e possa ser valorizado, possa ser
levado a sério, em outras palavras. Se vocês lembrarem, nesse momento aqui, o Lama falava das reuniões do Mind and Life, né? Que os budistas se interessavam completamente, especialmente Dalai Lama, por tudo que os cientistas estavam falando, né? E quando os budistas começavam a falar de temas que eles conhecem, por que desenvolveram o Samadhi, né? Então, quando os budistas começam a falar de vida após a morte, os cientistas não queriam nem saber. Então, o Lama fala que se a gente desenvolver Samadhi suficiente para ficar se exibindo, tipo, o Cid da espada, capacidade de superar qualquer exército hostil, o Cid das pílulas medicinais, a capacidade de se tornar invisível, segurando pílulas de bênçãos nas mãos. Pensa se alguém aqui começa a fazer umas coisas dessas, se alguém não ia... Se uma pessoa não, o Lama até fala, né? Se muitas pessoas começassem a fazer esse tipo de manifestação, quem sabe a turma parava para olhar os budistas. Falou, bom, pode ser que esses caras eles tenham alguma coisa mesmo para ensinar a gente, né? Então a gente vai precisar chamar a atenção dessa galera por meio dos sítios comuns, né? Então o Lama fez toda essa discussão naquela época, nesse momento, né? Então, o Gus aqui colocou um link para falar daqueles 2 aspectos da onisciência lá que eu comentei, né? A realização da natureza como ela é, de toda a vasta gama de fenômenos. Esse site que o Gus postou aqui, esse Rigpa Wiki, é para onde eu corro quando não sei alguma coisa, viu? Então, uma boa fonte de pesquisa, assim, a Rigpa Wiki. Outra fonte super boa de pesquisa é o Study Buddhism, né? Que tem muita coisa traduzida para o português, inclusive, né? Então, é outro site, outra fonte de pesquisa aí. Study Buddhism e Rigpa Wiki. Como se fosse uma Wikipedia, só que é dos budistas, né? Então, Chuchu, esses aí foram os vídeos até o vídeo 3. A gente já matou esses 3 vídeos. Claro que eu dei uma super simplificada, porque a gente já tinha passado, né? Talvez os próximos a gente possa ver mais detalhes, assim. Mas o que vocês acham? Não fica uma coisa mais fluida, assim? Achei fantástico, ótimo. Não é? E aí, claro que como a gente tem os vídeos, os textos e tudo mais, cada um pode se aprofundar quanto quiser, né? E aí, se nesses aprofundamentos aí surgir uma dúvida feroz, desgastada e que vocês queiram trazer para cá, né? Aí a gente mergulha nisso, né? Assim, ó, em tal lugar da transcrição eu não entendi esse trecho, então a gente olha ali. Mas acho que é importante para a gente não perder a essência. O que seria muito legal, pessoal, é assim. Esse texto, ele poderia ser um texto que a gente leia, como a gente faz com o Prajnaparamita, sabe, no SEB, né? A gente, quem está muito tempo no SEB, quem frequentou as práticas do curso de quinta-feira, estudou o Prajnaparamita de trás para frente para trás, palavra por palavra, sem palavra, estudou tudo foi jeito, ouviu o Lama explicar 400 mil vezes. Agora, quando a gente lê o texto do Prajnaparamita, a gente entende o texto, por mais, assim, não é que a gente entende o significado, realize o significado do texto. Mas o texto fala com a gente. Não é um texto estranho, né? É como se a gente, de ler, a gente fosse se familiarizando com o ensinamento que o Buda estava dando naquele texto, né? A ideia é que a gente possa fazer a mesma coisa com esse texto do Tantra, do Vajrakortanti, sabe? Com o texto raiz, nem com esse texto do Pema Tashi, né? Com o texto raiz. Que a gente possa ler o Tantra depois e aquilo continuar falando com a gente, né? Então, eu acho que se a gente for mais ligeiro, assim, e for mais sintético, acho que a gente vai conseguir isso, né? Muito bom, ficou bom. Também tem isso, a gente estudou um trecho que a gente já tinha estudado, né? Então, também foi mais fácil, mas não sei como é que vai ser os próximos, né? Assim, eu queria só... Pensou em colocar na prática, assim, você comentou de a gente poder refinar um pouco o estudo da prática, o que você pensou mais sobre a prática? Não preparar nada, só a gente fazer a prática e comentar a prática, né? Eu posso, depois que a gente faz cada prática, a gente pode comentar aquela prática, a gente pode tentar localizar melhor onde é que aquela prática está, qual que é a diferença. Que nem a gente fez com consciência da consciência, isso a gente já vinha fazendo, né?
Você disse que a gente então vai ter um pouco mais de tempo para focar, nessa hora e meia, focar um pouco mais na prática Ou não, também. depende do quanto, do que surgir, né, sobre aquela prática. Mas não que a gente precise... A gente precisa... Estabelecer um roteiro, né? Vamos fazer isso ou aquilo. Vai mais do que for surgindo mesmo, né? Eu acho que para mim mesmo não daria, para eu preparar um outro material. Não, eu só queria falar rapidinho sobre, acho que essa coisa do desânimo, às vezes que dá no estranhamento, né? É só bem rápido, assim. Eu tenho tem 3 anos, né? E a familiarização, ela precisa mesmo de uma paciência, né, conosco, e uma generosidade mesmo com a gente, assim, né? Tem a terminologia que é diferente mesmo, mas acho que é mais que isso, é uma ideia de que a gente vai criando também uma plasticidade, né? Para que as coisas vão sendo compreendidas. Então, eu entendo muito como contemplativo mesmo, né? Assim, mais do que a gente fica tentando entender muito intelectualmente, algumas coisas elas vão repousando. E aí elas vão sendo cada vez ficando mais claras, assim. Eu achei assim a mudança do método super especial, super generoso o seu, assim. Pessoal, é bem fácil de fazer, vocês não fiquem impressionados, porque é realmente bem fácil de fazer isso. Não é difícil. Já está tudo transcrito. O trabalho mais difícil já está feito, que foi a transcrição de tudo que foi falado lá, né? Então, acho que não é difícil. Não se preocupem nem se impressionem com isso. Mas acho que quanto mais também a gente puder se dedicar a estudar, né, cada um de nós, mais rico isso vai ficar também, né? Minha preocupação maior, como eu falei, né? A gente não perdeu o fio, sabe? A gente pode mergulhar, mas a gente não pode muito perder o fio, né? Essa que é a ideia. Então, beleza, amores. A gente passou da hora, né? Daqui a pouco vai começar a prática do Lama Santi. Hoje, eu tenho só uma sugestão para as pessoas quando elas estão se sentindo assim. Eu acho que pode ser muito útil a pessoa falar na hora, sabe? Porque às vezes quando ela fala não entendi na hora, isso ajuda o grupo inteiro e às vezes destrava na hora para ela, em vez dela guardar como se fosse uma coisa muito sólida, assim. Às vezes é uma dúvida que é comum e que é facilmente destravável, enfim. Só tem 3 coisas que a gente está vendo. A gente está vendo as práticas, que é um resumão maravilhoso nesse retiro de todas as práticas que a gente tem que fazer, na verdade. A gente está vendo o texto, né? E a gente está vendo um pouco que o Lama Nolas traz de várias coisas que ele normalmente conta, várias histórias que vão apoiando aquilo. Então, não é assim, ela vai ter uma dúvida sobre alguma dessas 3 coisas, né? Então, eu acho que é simples, né? Provavelmente sobre o texto ou a prática, né? Porque as histórias que o Lama conta, elas são super legais, elas vão ilustrando mesmo, né, as coisas, assim. E, eventualmente, a gente pode trazer também para comentar, porque são lindas, muitas são lindas sempre, né? Mas acho que vai gerar menos dúvida. E acho que também vai tirar menos, vai ajudar a gente a perder menos o fio do texto, propriamente, né? E aí, pode ser que quando alguém não entender alguma coisa também, dê para parar, porque às vezes, do jeito que a gente estava indo, não dava nem para parar, porque era um texto que estava trancado, porque não... Eu tenho que confessar também, eu estava sentindo dificuldade de conduzir o estudo, porque não é só ler, né? É um pouco conduzir, ó, pessoal, presta atenção nisso, não presta naquilo. Eu estava tentando fazer com os 2 textos ao mesmo tempo. Eu mesmo estava me perdendo, né? Alexandre quer falar? Fala, Alexandre. Ou não? Você levantou a mãozinha. Foi sem querer. Desculpa aí. Tá bom. Então tá bom, amores. Vamos seguir assim, então. Então, beleza. Então, vamos fazer a dedicação. Eu vou... o que eu fiquei devendo, então, para vocês é de passar o link da transmissão oral do Lama Sonan e o capítulo de Dzogchen Felicidade Genuína, né? Um texto extraído do capítulo de Dzogchen do Felicidade Genuína. Beleza, chuchus? Então vamos fazer a dedicação? Vamos lá.
Então traz a presença do lama na sua frente, né? Pra gente fazer uma prece de longa vida ao lama. Conectar com ele antes de fazer a prece. E vamos então. Tempa tu andor je chan chen dang eu cansan pe macarai tenzin que bocha pe tempa dan ze trini da shindo selwante ta kodrola ja pe charchen pa que os andramen entendeu tsikia alan wala si shedrakpa e que boshem pusha peteng yurchi zanlin chi danke panucho sugil teni utabur sel zepa Lopon que kutse zetrin, Yedro cantar pelando tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gyawadi Nirduda Kodgyang Lama Dryukyuni Droachikamalupa Dei Salagopasho. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Nesse trecho da prece, né, o ilimitadamente afortunado, esse grande ser conhecido como Alan Wallace, né, eu lembrei de um trechinho do Retiro de 8 Semanas agora, que ele fala de como ele é uma pessoa ordinária, assim, como ele era comum, né? E que sorte que ele teve de ter o Dalai Lama como professor, assim, uma coisa assim tão pelada, sabe? Assim, como se ele tirasse toda a roupa, né, para falar isso, tão bonito. A Ana Boeiro, que eu não sei se está, acho que não está, senão ela já estaria no topo da lista lá. Ela filmou, assim, ela fez uma sacanagem, ela filmou esse trechinho do Lama no vídeo, né, da Wisdom, e postou num grupo que a gente tem pequeno de... Acho que é um grupo que só tem eu e ela e a Patrícia, os irmãos Tchelenzi, que a gente chama. Então eu vou postar para vocês também esse trechinho, porque é muito lindo. É só um trechinho, acho que 1 minuto, 2 que ela filmou. E eu lembro que na hora, quando eu ouvi o áudio, né, porque eu estava acompanhando o áudio, eu chorei já na hora, né? Vocês vão chorar também. E ele é super, né, de uma candura, assim, uma coisa tão... Imagina, eu fico pensando, né, se ele, que é ele, né, se acha tão comum, assim, tão, sei lá, e não entende, né, como é que foi que aconteceu tudo isso na vida dele, eu, então, sei lá, né, não sei nem o que pensar direito. Super bonito. Vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp. Beleza, amores? Então, feliz dia das mamães para todas as mamães. Feliz dia das irmãs. Feliz dia das tia-mães, das avós-mães, das mães de todos os tipos. Obrigada, Gê. Tchau, tchau.
Beijão. Até. Muito obrigada. Obrigado, Gê. Boa semana noite, para gente. todos. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, Gê. Beijo. Beijo. Tchau, Tati. Tchau. Tchau, Gê. Tchau, Gê. Beijos. Agora eu vou fechar, tá? Tchau. Tá bom.